certeza absoluta do mover de mover de Deus. Deus. Então, Então, this is the this is day the that the Lord day has that the made. Lord has made. Este é o dia Este é o dia que Deus que Deus fez. fez. Nós Nós levantamos levantamos e nós e nós brilhamos, brilhamos, porque porque a a glória glória do do Senhor, Senhor ela está ela sobre está nós. sobre nós. Obrigado, Pai Santo, Obrigado, Pai Santo, por nos ter por nos ter concedido a a graça graça deste deste acordar. acordar. Acordar, Acordar, Senhor, não é Senhor, não é sorte, sorte, mas é, mas na verdade, tua é, na verdade, misericórdia. tua misericórdia. É, na É, na verdade, verdade, a tua a tua graça. graça. Sabemos Sabemos que que são são muitos muitos que que gostavam daqui estar gostavam daqui estar por vários por vários motivos, motivos, não não acordaram. acordaram. Há Há casas neste casas momento neste momento que estão em que estão em choro, choro, que estão em estão em prantos, prantos, gritando, gritando, perguntando, ó perguntando: ó Deus, Deus, mas por mas por quê? quê? Mas Mas nós nós dizemos dizemos obrigado, obrigado, Senhor, Senhor, porque porque até até então então o o Senhor Senhor nos tem nos tem guardado. guardado. Obrigado, Obrigado, Pai, Pai, pela pela palavra, palavra, pela pela ministração, ministração, pelo pelo teu teu recado, recado, por por aquilo que aquilo tu que tu queres queres que que nós nós ouçamos ouçamos neste neste dia, dia, por por aquilo que tu aquilo que tu queres que queres que nós nós aprendamos aprendamos neste neste dia. dia. Obrigado, Obrigado, Senhor, Senhor, pela pela vida do vida seu do seu servo, servo, Mabunda. Mabunda. Obrigado, Obrigado, Senhor, Senhor, pela pela sua sua esposa, pelos esposa, seus pelos teus filhos, por filhos, por toda a tua, toda a sua tua família. família. Obrigado, Santo Obrigado, Santo Pai, pelo Pai, teu pelo teu mover mover sobre a sobre a sua sua vida. vida. Obrigado, Obrigado, ao ao mesmo mesmo tempo, pelo tempo, teu pelo teu mover mover sobre sobre todas as todas nossas as nossas vidas, vidas, sobre todos sobre os todos membros os deste membros grupo, deste grupo, em nome em de nome Jesus. de Jesus. Amém. Amém. Yes, Brother Yes, Mabunda, Brother Mabunda, the the flow is flow is yours. yours. And thank And you. thank you. Shalom, shalom mais uma vez. Não foi fácil encontrar um tema, mas depois encontrei alguma coisa para apresentar. O que eu vos proponho falar, reflexão, tem como título O Homem segundo Jesus Cristo. O modelo do homem que devíamos seguir. Amen. Vocês conseguem ouvir? Sim, Sim, amen. amen. It's okay. It's okay. Pelo menos Pelo eu menos ouço. eu ouço, né? Ok. Então, o tema tem a ver com o homem, mas o homem na perspectiva de Deus, aquilo que Deus queria que o homem fosse, aquilo que Deus projetou como plano, como projeto dele, um homem diferente daquilo que nós vemos hoje. Se nós prestamos atenção para aquilo que nós vemos no dia a dia, nós vemos o homem que baseia a sua liderança em aspectos como orgulho, egoísmo e às vezes se matando por causa de poder. Enquanto nós temos o Cristo como um modelo, ou seja, a figura na qual nós como homens devíamos nos espelhar, onde Cristo mostrou uma liderança baseada em amor, serviço e sacrifício. Jesus foi o único justo, santo e mais atributos que nós temos aí. Eu quando olho para o livro de Efésios 5:1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus
como filhos amados. Eu quando olho para este versículo, é um versículo que ele nos mostra a necessidade de nós sermos de verdade representantes de Deus. E ser representante de Deus parte do princípio em que nós precisamos ser imitadores de Deus. E ser imitador, não basta só ser imitadores de Deus, temos que ser também filhos de Deus. Olhando para a questão de filho de Deus, nós temos aqui a identidade, encontramos aqui a identidade, que nós não somos apenas servos, mas filhos adotados em Cristo Jesus. Quando se diz como filhos amados, ele nos dá aqui o aspecto relacionado com o relacionamento. Existe aqui uma intimidade de pai e filho, e de tal forma que somos chamados a imitá-lo. Também, como filho, nós temos a responsabilidade. Ser filho amado implica viver em santidade, amor, obediência, como Cristo viveu. Mas, para ser imitador de Cristo, Deus, tem implicações. Tem implicações por quê? Tem implicações porque exige algo de nós. Nós já sabemos que a nossa natureza é pecaminosa, porque por causa do episódio que aconteceu com Adão no início. Isso fez com que nós fôssemos pecadores. Então, para nós sermos de verdade os tais imitadores, ou sermos chamados a imitar a Deus, há algo que nós devemos fazer, que é, se prestamos atenção em Mateus 16, 24, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Significa que nós, para sermos imitadores, para sermos aquele representante, nós precisamos fazer renúncias. Precisamos abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus. Sabemos que não é fácil este desafio, mas é um desafio que envolve disciplina, fé e perseverança. Há uma recompensa quando se vive segundo a vontade de Deus, que nos traz paz, propósito e a vida em abundância. Então, eu vou passar aqui 6 características ou 6 modelos daquilo que Deus queria que o homem fosse. Deus queria que o homem fosse, ou seja, temos aqui um Cristo como modelo de integridade. Significa, o homem devia ser íntegro. O que é isto aqui de o homem devia ser íntegro? Cristo foi íntegro na medida em que, no sentido em que as suas palavras, as suas ações, elas coincidiam. O que ele dizia é o que ele fazia. Então, é isto que Deus quer que nós sejamos. Sejamos um homem que é escravo da sua palavra. Nós devemos ser fiéis daquilo que nós dizemos. E não prometer uma coisa para depois cumprir outra coisa. A integridade significa ser transparente, honesto e confiável diante da família, da igreja onde a pessoa faz parte e também da sociedade.
Então, Deus queria que o homem fosse íntegro. Temos o segundo aspecto, que é Cristo como exemplo de fé. Cristo como exemplo de fé, nós podemos olhar para o exemplo de Mateus 8, 24 a 26, onde temos o cenário de Jesus no barco, na sua travessia para Galiléia, onde foram surpreendidos com uma tempestade. Naquela tempestade surgiram ondas gigantes que taparam o barco. No entanto, Jesus estava com os seus discípulos. Os discípulos, vendo aquela situação, ficaram apavorados, ficaram com medo. Mas Jesus estava lá, deitado no barco, calmo, sereno. E eles ali atormentados, e por fim eles comunicaram a Jesus, falaram com Jesus: olha, estamos aqui com esta situação da tempestade. Estavam queridos, pediram ajuda. Jesus o que fez? De forma calma, ele levantou-se com a sua voz determinada, com autoridade, fez as ondas pararem. Então, nós aqui temos uma situação em que há um ensinamento, em que Deus quer nos trazer a informação de que nós estaremos a viver em situações de problemas, circunstâncias vão acontecer na nossa vida, mas nós não devemos ficar perturbados, tal como os discípulos ficaram. Se a situação do barco ficou calma, é porque Jesus estava lá. Jesus é a solução. Então, para dizer que a nossa vida, como o homem vive hoje, o homem deve ter confiança em Deus. Mesmo diante as situações de problemas, o homem deve sempre colocar Jesus no meio da sua vida, que a solução estará lá. Jesus é a solução. Se Jesus não estivesse ali, se calhar aqueles homens teriam perecido. Não pereceram porque Jesus estava lá, e onde está Jesus, a glória de Deus está lá. Então, nós aqui temos uma situação em que encontramos aspectos como fé. É preciso que este homem de hoje tenha fé. É preciso que este homem de hoje tenha uma fé inabalável. Este homem tem a capacidade de não cair quando está sob efeitos ou está numa circunstância de problemas. Que ele saiba que existe alguém, que é a solução, que é Jesus Cristo. Temos também Jesus Cristo como cabeça e líder. Precisamos que os homens de hoje, eles sejam cabeças e sejam líderes, e não aquilo que nós vivemos hoje em dia. Se pegarmos o livro de Efésios 5, 23, ele fala de um aspecto que é muito importante, que diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Nós temos aqui este versículo que nos faz uma comparação de Cristo, que diz que o Cristo, ele é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo da igreja. Nós vemos aqui um Cristo que amou a igreja. Não temos informação de que Cristo foi mau com a igreja, Cristo fez coisas que não são boas. Não. Nós temos a informação de que Cristo amou a igreja. Temos a informação de que Cristo se sacrificou pela igreja. Nós temos aqui um amor sacrificial. Quer dizer que o homem, como a cabeça da mulher na família, ele tem um papel importante de cabeça.
aquele que é o provedor, aquele que toma as decisões. E nós temos a mulher, que é aquela que é submissa, que é o corpo, que é submissa, aquela que tem o chamado de produzir, em que o homem coloca a semente, ela produz, ela multiplica. E não a situação que nós vemos hoje, que parece que os papéis estão invertidos, em que nós temos lares em que as mulheres, parece que as mulheres que são cabeças, são elas que decidem, e o homem parece que ficou o corpo, a cauda. E é isto que em muitos lares traz maldição. Traz maldição porque é papéis invertidos. Não é isto que Deus instituiu para que o homem fosse. Colocou o homem como cabeça e não a cauda. Então, temos também o Cristo como pastor. Significa que nós temos que ter este lado pastoral dentro do homem. De que forma? Se nós olharmos para Cristo como pastor, nós vamos pegar a história de Lucas 15:4, a história da parábola da ovelha perdida, em que são 100 ovelhas, uma está perdida, Jesus guarda aquelas 99 e vai atrás daquela perdida. O que é que isso nos ensina? Que o homem segundo Cristo, ele deve ser alguém que cuida da sua família, cuida do seu ministério, tem atenção ao seu ministério. Este homem não deixa ninguém da família de lado. Ainda que você saiba que dentro da tua família existe aquela ovelha má, não se deve deixar aquela ovelha. É preciso ir buscar aquela ovelha, trazer essa ovelha para que esteja junta com as outras. Então, para dizer que um verdadeiro líder, ele se preocupa com cada membro do rebanho, mesmo aquele que parece insignificante. Ou seja, para Deus não existe insignificante. Temos também o Cristo como exemplo de domínio espiritual. De domínio espiritual, nós temos o exemplo que está em Mateus 4:1-11, e onde nós temos este episódio em que Jesus está no seu propósito, que é o jejum que ele estava a fazer, em que nós vemos lá Satanás, que aparece com as suas incursões para tentar desviar ou tirar Jesus do seu propósito, em que de forma sábia, o que Jesus fez? Jesus usou da palavra para poder justificar as investidas de Satanás, quando Satanás dizia transforme pedra em pão. Quando ele tenta testar a proteção divina que Jesus tem, ele tenta fazer Jesus lhe adorar. De forma sábia, Jesus respondeu de várias formas. Uma das formas foi: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Voltou a justificar também, quando ele coloca a questão quando ele diz: não temerás o Senhor teu Deus. Quando ele tenta trazer ele a adorar o Satanás, e Jesus usa da palavra que está lá, que diz: não temerás ao Senhor teu Deus. E a última resposta que ele deu, que ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim, nós temos aqui uma situação em que Jesus, ainda que estivesse no seu jejum, no momento difícil, aquele momento em que ele cumpriu o seu propósito e apareceu Satanás, ele conseguiu dominar. Nós precisamos de homens que possam ter domínio espiritual.
ainda que você esteja a passar por uma situação que tenha o controle. Nós sabemos que muitas das coisas são decididas no espírito, depois é que vem para a realidade. Mas também temos um outro exemplo mais claro, que é Mateus 26:39, em que quando Jesus pregado na cruz, ele diz, ele se submete à sua mente e diz, ele não perdeu o domínio, ainda que estivesse com dores. Ele diz, o Cristo ensina que o verdadeiro domínio espiritual não é apenas resistir ao pecado, mas submeter a mente, o coração e as ações à sua vontade. Ele venceu não pela força humana, mas pela comunhão com o Pai e pelo uso da palavra. E, por fim, nós temos Jesus como exemplo de humildade. Jesus é apresentado como na Bíblia como o pai da humildade. A sua vida e ministério revelam que a verdadeira grandeza não está no ser servido, mas servir. Jesus veio cá, ele deixou a glória para se tornar um servo. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus se entregou na cruz. O que isso quer dizer? Que a humildade é a renúncia, é abrir mão de privilégios para beneficiar os outros. A humildade é serviço, é colocar-se à disposição, mesmo em tarefas difíceis. Humildade é amor sacrificial, viver para edificar e cuidar, não para buscar o reconhecimento. Então, este aqui é o quadro daquilo que Eu não te ouço, irmão Mabunda, não sei se os outros sabem. Eu não te ouço, irmão Mabunda, não sei se os outros ouvem. Conseguem ouvir, família? Eu não. Não. Deve ser a internet. Estou a ver que tá ali a flecha. The devil is a liar. Ele não quer que a gente ouça o que é que estamos a ouvir. Zibra lebrandara la condoro la brogi amanda. Devil, you a liar. You have no power, you have no authority over us. We call back our brother in the name of Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai Santo. Obrigado, Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Have your way, Father Lord, in our midst. Have your way, Jehovah. Be in charge of all things in the name of Jesus. Have your way, Jehovah. We call for your manifestation, speed manifestation in the name of Jesus. This is the day that you made for us. We arise and shine. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai Santo. Ok, amados. Enquanto Deus cuida do nosso amado, tínhamos como título nos apresentado, nos proposto pelo nosso irmão, como o homem segundo Cristo, o homem segundo o modelo de Cristo. Aprendemos que em algum momento Jesus ficou declarado que tudo aquilo que ele fez era bom. Então, tudo aquilo que está fora
daquilo que Deus desenhou é mau. Não há morno, ou você é quente, ou você é frio. Ou você é de Cristo, ou você é contra Ele. Fomos feitos imitadores de Cristo. Este foi um dos propósitos de Cristo para a nação, para nós homens. Mas nós hoje decidimos nos desviar. Decidimos escolher um modelo diferente daquilo que Cristo desenhou para nós. Uma das coisas muito abomináveis é que, como ser humano, Cristo fez dois modelos. Fez homem e depois viu que este homem estava solitário, pôs-o adormecendo, tirou da sua costela e fez algo também semelhante. Fez a mulher, para que esta mulher fosse também modelo dele. Nós, como homens, fizemos um terceiro modelo. Faz. Muita paz, amado. Go ahead. The mic is É, yours. perdi. Epá, não sei o que aconteceu. Fiquei ensinado. The Então, eu devil estava. is a liar. Eu The estava. devil is a liar. Ele não quer que a gente ouça esta mensagem, mas ele caiu por terra. In the name Então, of Jesus. eu estava aqui a resumir que, olha, Deus queria que nós fôssemos homens íntegros, fôssemos homens de fé, fôssemos cabeça e líder, fôssemos espiritual ao longo da nossa vida e também pudéssemos ser humildes. Na verdade, esta é a ideia principal, no meu entender, da nossa existência aqui no mundo. Fomos feitos com algum propósito a ser cumprido, mas esse propósito parte do princípio que nós precisamos ter o caráter de Deus. Nós precisamos de viver segundo Jesus Cristo viveu quando esteve cá na Terra. Desafios nós vamos ter muitos na nossa vida, porque a vida sempre foi assim de desafios. Se nós olharmos para o primeiro homem, o Adão, ele foi colocado dois desafios: lavrar e cuidar. Por causa desses dois desafios que foram colocados para ele, nós acabamos sendo considerados a geração do pecado. Ele não conseguiu cumprir na íntegra aquilo que foi o seu desafio. E ao longo da história bíblica, nós estamos vendo muitos desafios que foram feitos. Moisés foi colocado um desafio, que é falar com o faraó, liderar a saída do povo. Ele, naquele momento, não se mostrou com condições de fazer. Temos Jeremias também foi colocado a questão de ser o profeta das nações. Ele também não se mostrava em condições. Temos vários outros homens foram colocados para dizer que o homem, enquanto existir na Terra, vai ter desafio. E Deus, quando coloca desafio, é para moldar, é para transformar o caráter dessa pessoa, é para você saber que Deus está lá. Se nós olharmos para as situações em que Deus chamou alguns indivíduos para fazer alguma coisa, as pessoas logo de primeira olhavam para a sua situação, mas Deus não olha a sua situação, Deus olha teu coração e vê que teu coração é capaz. Por isso ele insistia. Então, nós temos que ver que os desafios não devem ser nossos inimigos. Os desafios devem ser bem-vindos, porque eles nos tornam homens de verdade, homens fortes. Então, é esta a mensagem principal. Sermos homens fortes. Homens que estão prontos para os desafios.
Se a pessoa não tem desafio, é bom começar a procurar ou orar mais a Deus para querer saber o que se passa, por que não estou a ter um desafio, porque a vida é feita de desafios. Ova. Amen. Amen. Gostei muito desta última colocação. O homem precisa de ter desafios. Se não temos desafios, quer dizer que não temos impacto nesta terra. E enquanto da nossa presença aqui neste lugar, nós temos que incomodar o Satanás. Quando nós somos crentes, em que o Satanás está habituado à nossa presença, ele não se sente incomodado com a nossa presença e something que algo não está certo, não é isso? Já aí tu precisa de desafios, meu irmão. Está bom assim. É para você aprender que não é por tua força. Tem que confiar em Deus. Tem que olhar para Deus. Zugul, esse desafio está à medida certa. Não vale a pena perguntar a Deus, Marawai, Marawai, Marawai. Não há isso. Desafio à medida certa. Se você não tem Desafio desafio, quer dizer que você não está a fazer diferença sobre. Quer dizer que você não está a fazer diferença sobre esta nação. Então, precisamos de ser como o apóstolo Paulo, lutar como bom soldado de Cristo a todo instante. E somos gratos, irmão Mabunda, por esta palavra, por estes modelos de Cristo, daquilo que era, na verdade, o propósito, a vontade de Cristo quando ele nos fez. Então, estes são, na verdade, estes modelos. Só em forma de resumo, para quem entrou tarde, Cristo nos fez para que nós fôssemos íntegros, feitos à sua imagem e semelhança. Ele nos fez para que nós precisássemos de viver em fé. Viver em fé é confiarmos nele a todo instante, não depositarmos confiança das coisas na nossa força. Ele nos fez, na verdade, como cabeças para que nós fôssemos líderes, apesar de hoje estarmos vendo este cenário de praticamente uma ordem de prioridades invertidas. As mulheres, elas lutam para ganhar espaço. E, infelizmente, o Ocidente, as Europas, something que trouxeram esta mentalidade. E esta mentalidade, tudo aquilo que é mau, é mais fácil atingir a camada mais desfavorecida. Aqui em África, em volta do mundo, mas mais aqui em África, estamos a ver muitas dessas situações. O feminismo está ganhando espaço. E o conceito do feminismo também que é errado, né? Que não se percebe muito bem o conceito de feminismo. Então, a mulher, quando ela acorda e ela não guerreia com o seu varão, ela então não se sente mulher. Então, é isto que a sociedade trouxe para a sua cabeça. Então, Cristo nos fez como cabeças e não caudas. Quando o homem não é cabeça, amados, é maldição. Estamos em maldição, porque Cristo nos fez por cabeça e não por cauda. Ele é cabeça da igreja, nós somos cabeça das nossas casas. Só que também precisamos de ter sabedoria, ter discernimento. Ser cabeça não é só acordar, mandar, não. Precisamos de liderar com base em instruções de Cristo, aquele que nos deu esta qualidade, que nos deu este modelo para ser. Nós, como homens, precisamos de precisamos do lado pastoral, precisamos de ser pastores da nossa casa, precisamos de ser cuidar da nossa casa, precisamos de ser o exemplo da nossa casa, tanto para a mulher como para as crianças, como para a sociedade no geral.
Então precisamos também, como homens, de ter o domínio espiritual. Não domínio espiritual é confiar mesmo em Deus, estarmos debaixo de uma liderança, não é? Não podemos ser aqueles que se espalham por coisa qualquer. Domínio espiritual, precisamos de cuidar do nosso espírito para que possamos cuidar também do espírito dos outros. E por último, precisamos de humildade. Você não perde nada em ser humilde. Não é porque você agora anda do Marquex que você tem que destratar as pessoas, tem que destratar aqueles que estão por baixo de si. Não é porque você tem um emprego que você deve destratar aquele que não tem. Então, esta é basicamente o modelo de homem que Cristo criou. Mas, infelizmente, andamos com a ordem de prioridades invertidas em muitos aspectos. Então, esta mensagem, ela serve para nos chamar a atenção de alguma coisa. Então, você que tem ouvido, ouça o que as escrituras dizem e corrija-te enquanto for tempo. Nós nunca sabemos quando será o último dia. A Bíblia diz que Cristo virá como um ladrão. Quer dizer que a qualquer momento ele pode chegar na casa do Getsemane, a qualquer momento ele pode chegar em casa do Nélio, a qualquer momento ele pode chegar aqui na minha casa. Se ontem ele chegou em casa daquele vizinho, o que me faz crer que hoje ele não pode chegar na minha casa? Então, se Cristo chegar agora, neste exato momento, em que condição ele irá encontrar a cada um de nós aqui neste lugar? Será que iremos receber o nosso galardão, de irmos sentar à direita dele? Ou vamos estar lá do lado oposto, no grupo daqueles que se ouvem, que eu não te conheço, eu nunca te conheci, as tuas obras, os teus frutos eram contrários ao Espírito do Espírito Santo, então sai daqui. Então, que procuremos nos posicionar, que peçamos o perdão de Deus, que peçamos a misericórdia de Deus sobre tudo aquilo que cada um de nós aqui sabe que deve pedir. Over, the mic is open. Obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Mano Mabunda, mais uma vez. Ele voltou a cair por esta palavra. In the name of Jesus. The mic is open. The mic is open. Podemos fechar a sessão? Eu? Assim, Guita. Oh, Assim que ver acho que esses varões aqui que estão fora do modelo de Cristo. Só posso dizer assim, Guita. não, acho que aqui há isso é um protocolo. Em algum momento quando se diz varão Mike Open, epá, ninguém ouve a cambango, estamos no mesmo sítio a indicar dedo, epá, vai lá você, vai. Então acaba ficando este silêncio em algum momento. Mas paz, amados. Capaz. Amém. Obrigado por essa mensagem. Nós, de facto, estamos no caminho certo. Essas mensagens, esses momentos são momentos precisos para a nossa vida, porque vê lá do jeito que a palavra aqui saiu, ou o lembrete saiu de uma maneira não comum,
Nós temos já tido cultos falando disto, mas a sequência que Deus pôs neste homem foi uma sequência muito boa e lucida, assim também. Criou um lembrete para cada um de nós. Hoje, eu tenho a certeza, para quem ouviu ao longo do dia, vai examinar a sua consciência, vai examinar as suas atitudes, vai examinar o meio em que vive com, primeiro, de si mesmo, segundo, com a sua... porque, de facto, é uma maldição quando o homem desvia-se daquilo que é a razão da sua existência. Muitos de nós podemos estar a viver alguns aspectos ou algumas coisas que elas derivam, de facto, do desvio imposto, ok? Imposto pelo nosso Senhor. Nós vivemos essas maldições porque achamos até que, eu não posso estar a exigir ou me posicionar desse jeito. Estamos no século XXI. A senhora também pode estar a dizer, não, senhora. Isso são coisas de antiquados. Então aqui a coisa vai ser vivida de maneira diferente. O Ocidente impõe muito a maneira de ser e de estar. As mulheres agora, a todo custo grande, até aquelas que estão na igreja, querem se impor. Somente aquelas que têm um pouco de poderio financeiro dentro da relação, porque já existe muito isso nos nossos dias. Pode ter olhando para o negócio, o próprio emprego, então ela quer ter uma verticalidade, uma estrutura que seja acima daquilo que é o seu companheiro. E lá estará a maldição. Estarão a viver, até nem que sejam pequenas coisinhas, uma orientação da relação em si, do amor que deviam estar a levar, a não estar do jeito que devia estar. Podem estar juntos todos os dias, riem um dia, mas 2 dias não. Há sempre apontar de dedo. Não, há uma turbulência no meio desta relação. A vida pode estar a andar, os dias podem estar a suceder-se, mas a não viverem aquilo que deviam viver. Por conta disto aqui, é tal maldição dita. Podem estar até com um poder de compra ou financeiramente bem os dois, mas a não estar a acontecer um desenvolvimento, uma direção boa, um uso eficaz daquilo que Deus pôs lá naquela família. Ele não vai tirar, ele vai deixar. Mas se fores olhar, se calhar podem estar a se alimentar mal, se calhar podem estar a trazer uma qualidade de vida má. Não, são essas maldições que são postas. Mas as pessoas podem não estar a ver isso, que é o problema da orientação que nós tivemos com Deus, que nós estamos a deixar ficar dentro da nossa família. E, de facto, as mulheres, principalmente elas, querem esta posição, querem viver, querem mostrar. Há muitos cenários que eu tenho visto, tenho conversado, até há pouco tempo um amigo casado, a mulher parece uma daquelas, parece, vamos lá, até engoliu a Bíblia toda porque ela é muito religiosa. Chegou a abandonar o lar há pouco tempo porque ela guerreia com ele, tem um pouco mais de poder financeiro que ele, guerreia que devem ir viver lá onde ela fez com a maneira dela lá, devem sair daqui onde ela lhe pôs como lar.
Então ela de repente decidiu, foi levar tudo que tinha ali, pá, foi embora. Quando conversa comigo atualmente, é mostrar, vejo que ela não, eu lhe achava muito de Cristo, mas vejo que não há nada. Ali é uma imposição real de querer ser homem, de querer ditar as normas daquela casa. E o homem também, como está na palavra, ele não quer deixar com que isso aconteça. Agora conta que vivia um martírio dentro daquela casa. Nem 3 anos tem. Então, as mulheres, o diabo pega as mulheres e ele quer desvirtuar tudo isto que Mano Mabunda, numa sequência muito boa, nos trouxe. Fazer perder a cabeça que foi dada como ser dentro do lar. Ova. Yeah. Thank you, Lourenço, pela sua abordagem. Yeah. Infelizmente, é isso que estamos a viver, fora daquilo que é o modelo que Deus preparou para nós. Então, yes, precisamos de voltar ao track. Ouvimos aqui a palavra, então precisamos, na verdade, de voltar a beber das Escrituras, porque é somente ouvindo que poderemos viver segundo a vontade de Cristo. Ova. Filho, está na hora. Levanta. Levanta. Então, pai. Lourenço, teu mic. Oh, sorry. E go ahead, família. Paz para nós. Dizer, quando tu dizes mic open, ficamos todos em silêncio. É porque em algum minuto a consciência pesa. É porque a palavra é tão profunda que você começa a rever-se nos seus erros, a rever-se naquilo que foi dito. Isso é bom, porque traz-nos a consciência e antes de falar também pensamos um bocadinho. Será que não estão a falar de mim? Esse é o meu entendimento. Mas dizer que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E a ideia, do meu entendimento, é que nós seguíssemos aquilo que é, ou o que ele, Jesus Cristo, o que Jesus Cristo era. Bom homem, samaritano, cabeça. E, infelizmente, ao mesmo tempo, felizmente, por quê? Porque trouxe-nos uma costela e ditou ordens naquele jardim. Infelizmente, a costela mostrou-nos um outro caminho e como nós gostamos da costela, seguimos aquele caminho ou provamos daquela fruta. E cá estamos. Então, a minha reflexão ou o meu pensamento, segundo a palavra, é que realmente assumamos que comemos do fruto proibido. Mas temos uma chance. Temos uma chance. E graças a Deus, Ele dá-nos sempre uma chance. Independentemente de o que está a acontecer na sociedade, naturalmente que as coisas vão se revertendo. Mas nós temos que buscar a palavra e tentar remediar esse. Não digo que não é verdade.
mas muitas das vezes nós também alimentamos. Então temos que ter um refúgio. O refúgio é a palavra. E primeiro, eu próprio é que tenho que me redimir, para depois ver os outros. Os outros, digo, a minha costela e os desafios da vida. Né? Mas eu é que tenho que assumir. Se eu não decidir, ninguém vai decidir por mim. Isto não se difere de todos os desafios que nós temos aqui. Se eu acordar, fazer uma oração e ficar em casa, nem que Deus queira me ajudar, não fiz nenhum sacrifício. Eu tenho que acordar, orar, pedir discernimento e sair à rua. O mesmo acontece em casa. Eu tenho que acordar, pedir discernimento, chamar a minha costela e pedir que essa condução que eu tenha com a minha costela seja direcionada pela palavra de Deus, de uma ou de outra maneira, independentemente de. Eu ouvi o irmão Lourenço a falar que realmente, hoje em dia é assim, nós não podemos negar que as costelas querem ser mais, menos, sobretudo quando apresentam as contas. Mas existem várias fórmulas de nós tentarmos reverter a situação. Eu vou contar uma de um amigo. Ele recebia. Vocês estão a andar a contar história de amigos, mano, são vossas histórias. Sempre, acima, sempre. Até pode ser verdade, Bezi. I'm joking. É Até para pode ser mudar um verdade. pouco. Ele recebia acima de 100 mil. E a vida era boa. Sim, Bezei, que A acho que vida era este boa. Nélio tinha razão. Em algum momento está-nos a tocar porque estamos a falar de nós. Mas é, aquele orgulho do homem, né? Eu não posso dizer Exatamente. que eu estou mal. Então, sucede que ele recebia acima de 100 mil. Eram godezas para cá, almoços, jantares, pá, vida boa, África do Sul, pá, um filho, 2 filhos, pá. Infelizmente, o contrato cessou. Graças a Deus conseguiu fazer a sua economia por mais de um ano. Mas quando o dinheiro só sai, não tem retorno, a fonte seca. E decidiu, entrou no aparelho do Estado, de acima de 100 para receber 20. Meus irmãos, querendo como não, em casa barulho. Mano. Como você justificar de 100 para 20? O estilo de vida muda completamente. E nós temos que estar cientes disso. Mas isto vai gerar problema, por quê? Porque hoje a costela recebe mais que ele. Uma coisa que não deveria constituir problema. Altos e baixos dentro do lar. Ele apresentou o extrato que é para mamãe, agora são 20. Graças a Deus não se emocionou muito em meter os meninos nas escolas privadas de muito dinheiro, mas abalou o relacionamento. Mas ele mesmo com aquele 20 mil, ele conseguia sair, pedir discernimento a Deus, fazer um negócio, fechar ali, fechar. Não deixou de ser o cabeça de casa. Então, aqui tem que haver diálogo. Diálogo, digo dentro, fora, assim como no serviço também, os desafios. E aqui a última palavra foi muito profunda. Se você não tem desafios, você não está a fazer nada. Não está a fazer nada. Irmão, você tem que ter desafios.
Nem que seja montar um portão. É um desafio. Vender chewing é um desafio. Então, aqui o grande desafio, acima de tudo, é ser aquela ovelha, estar no caminho de Deus, caminho que Jesus Cristo seguiu, inspirar-se na imagem, semelhança, nos deveres do ser humano para com Jesus Cristo. E Bezé falou uma coisa muito boa agora. Se baterem uma porta agora, o que eu respondo? Será que estava nas boas obras? Porque o diabo é astuto. Isso aí, meus irmãos, não vamos deixar de falar. Você sai só por estar bem vestido. Ai, estás muito lindo. Ai, ai. É normal, meu irmão. E a carne é fraca. Então, nós alimentamos-nos por isso. Então, temos que mudar. Temos que mudar. E realmente a consciência pesa. Pesa. Para mim, pesa e pesou. Amém. Yeah, tudo espiritual. Mais espírito do que outra coisa. Os diálogos existem, as conversações, as negociatas dentro de casa existem, mas precisamos saber que é tudo espiritual. O Satanás, ele luta mais com a família porque a família é o primeiro governo que foi criado nesta nação, nesta terra, é o primeiro governo que foi instituído por Deus. Antes de haver chefe de 10 casas, já existia Nélio como cabeça da sua casa. Depois é que cresceu o chefe de 10 casas, chefe de quarteirão, do bairro, distrito, até chegar presidente da República. Over. Só para refrescar um pouquinho, meu amigo, quando repetias que o Banzi primeiro fica-se em silêncio. É que, na verdade, como nós aqui, quase todos nós temos a ligação de Banzi, você acaba dizendo, epa, esse gajo não terá contado aquela história ali. Entendeu? Eu sou um homem íntegro, meu. Tudo aquilo que a gente vai falar, que o Só para Zugula falou, descontrair a ficou entre eu e brincadeira, ele. Qual é o problema, né? só para descontrair. Ok. Go ahead, família. Bom, Jair, Zugula, Jetman. não tenho muito a dizer. Primeiro, bom dia, amados. Praticamente falou-se tudo, espremisse até ao fundo. Obrigado pela palavra. E só para acrescentar um pouco, provavelmente para alguns procuram mais a paz que outra coisa. Digo no sentido de que quanto mais eles falam ou tentam falar, dar a diretriz da casa, recebem com chapadas e tudo mais, porque a sua costela como tal tem aquele peso, não gostar de ouvir ou não querer ouvir ou evitar. Então, apelam pela paz. É isso que queres fazer? Ok, tudo bem. Mas cuidado com esta parte, liga-te assim e fica no canto. Por isso que vejo muitos que raramente falam, estão no seu canto, dizem aquilo que é a posição deles e ficam no canto. Seguiu, seguiu. Se não seguiu, não seguiu, mas ele está na paz dele, falou e fica no canto para evitar muitos problemas. Por isso que em algum momento acredito que conseguimos ver alguns casais na qual nós que estamos fora dá a entender ou perceber que quem está em frente pode ser ela. Na minha opinião, em algum momento.
indo para aquela fase que o Nélio estava a dizer, dos pequenos desafios que nós temos e que em algum momento, em alguns casos, levamos pela cabeça. Houve. E jeito, eu gramei da tua intervenção, não? Não que não tenha gostado das outras, mas gostei da tua intervenção porque, por acaso, é uma conversa que eu estava ontem com um amigo. Falávamos precisamente sobre isso. O homem quer paz. Então, por isso é que, por vezes, ele se omite dentro de coisas que, na verdade, não deveria se omitir, porque, no final de tudo, no meio deste querer ter paz, nós acabamos carregando muita coisa conosco. E, infelizmente, é esta muita coisa que nos leva à ponte de Catembe. No meio de querer ter paz, acabamos nos matando. Só que nos matando numa condição errada, porque se fosse nos matando para que Cristo vivesse em nós, era uma coisa. Nós nos matamos para que nós vivamos em nós. E a querer viver em nós, acabamos não aguentando, estando sobrecarregados de muita coisa. E isso acaba nos fazendo uma depressão que o homem está a carregar. Fala-se muito de depressão, mas para o lado oposto, mas nós homens vivíamos deprimidos. Nós os homens vamos afogar as mágoas no copo, vamos afogar as mágoas na casa dos, vamos afogar mágoas numa suruma, vamos afogar as mágoas lá no mar e deixamos de existir. Criamos um vazio muito mais terrível. Houve um caso esta semana de, não quero entrar deeply, não é? Houve um caso macabro que tenho certeza que todos vocês estão a receber nas redes. Quando eu recebi aquilo, que nunca partilho, né? Eu só perguntei à pessoa, mas quais foram os motivos? A pessoa disse aquilo que disse, mas eu disse, epá, estas coisas aqui, na verdade, um homem não estou a defender nada. Chegar a este extremo, capaz fosse uma coisa recorrente, uma coisa que ele foi vendo, mas como queria viver na paz, foi acumulando até chegar o dia de ele ter feito aquilo que fez. Então, vamos ter um pouco de atenção neste nosso buscar a paz. Over. Amém. Louvado seja Deus. Eu estava a acompanhar atentamente a mensagem. Homem segundo o coração de Deus é um tema muito sugestivo. Com esse deixa do Banz agora. Mas eu me agarro a uma coisa interessante. Não sei se alguém tem a Bíblia aí, Gênesis 1:28 e Gênesis 9:1. Se alguém tiver, agradecia que lesse, enquanto eu aqui também me agarro. Gênesis capítulo 1:28 e Gênesis 9:1. Ok, Gênesis 1:28. Assim diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificar e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves, de todo animal que se move sobre a terra. O segundo era? Gênesis 9:1. Gênesis 9:1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificar, multiplicai-vos e enchei a terra. Amém. Amém. Amados, eu aqui não ia me alongar muito, senão fazer uma ponte com a palavra de, afinal de contas, Deus fez o homem para quê?
E aqui os dois livros, ele indica homem, não indica mulher aqui. Quando o homem foi criado o primeiro livro, ele tem 5 ações. O mandato primeiro é fortificar, multiplicar, encher a terra, dominar e julgar tudo aquilo que está na terra. O homem foi dado poder e autoridade na terra. Só que quando o homem ele cai como por causa do fruto, se percebermos bem a história, quando a Eva comeu a fruta, não houve barulho. Estava tudo bem. Não se sabia se... Pronto, Deus não disse à mulher, ou não deu à mulher o poder, deu ao homem. Quando a Eva comeu, eles não entenderam que estavam nus, não sabiam, estavam como estavam. A comunhão ainda era aquela. Mas quando é que a coisa cai? Quando o homem come. É quando aquilo tudo desaparece. É com muita tristeza que nós fomos tirados 2 poderes. A subjugação e o domínio. Nós perdemos isso desde a queda do homem. É claro que Jesus veio para restituir estes 2 dos 5 que nós tínhamos. Estamos a multiplicar, está ótimo. Está acontecendo muita coisa, está ótimo. Mas o que o capeta faz? Deus, quando formos no livro de Gênesis 9:2, irmão Basso, peço para ler, para eu não correr muito. Gênesis Gênesis 9:2. 9:2, isso diz. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Amém. Louvado. Então, ali temos o vosso temor e o vosso pavor. Nós fomos dados medo e pavor. O diabo, amados, se formos a prestar bem atenção, a criação da mulher não foi na base do pó, foi na base do homem. O homem foi na base do pó. Quer dizer, Deus criou o homem como uma máquina própria. Ele não deu poder à mulher, esquece isso. Mas o que acontece com o capeta? O capeta criou esta inversão. Ele é contra aquilo que são os princípios de Deus. Inverteu os papéis. Inverter o papel qual seria? Numa relação, bem que você seja laboral, o que teu colega que é teu subordinado, onde tem que ficar teu chefe, vai te pisar, irmão. É a mesma coisa que acontece. No dia que uma mulher sobe, vai pisar o marido. Queira sim, queira não. Mas aqui nós estamos a olhar habilidades, competências. Quem foi dado foi homem, não foi mulher. Isso é com muita tristeza, porque Deus, quando nos dá este poder, Ele manda que sejamos cabeça na família. Mas as nossas amadas, nossas mulheres, também são influenciadas, amados, pelos poderes do mal. O diabo usa essas mulheres. As mulheres não raciocinam igual ao homem. As mulheres raciocinam emocionalmente. O homem é racional, a mulher não é racional. Daí que, se tu não fores maturo, aquilo que dizia que há o homem acumula, é para quando estoura, ou rebenta ou sai. Mas é importante, homens, despertarmos. A mulher que está ao teu lado pode estar possessa de demônios. E você estar naquilo de que estou a afeitar com uma mulher, a Bíblia diz, não luta com a carne, John. Luta com o espírito que está ali.
Capeta entronizou-se nela e tudo que ela vai fazer, Capeta vai dar dinheiro à tua esposa, mas sabe qual é o fim último? É te abater. Vai dar poderes, ela ser chamada mulher empoderada. Agora estamos a ir a 7 de abril, mano. Estamos no mês de março, é mês de mulher. Para falar de pai foi um assunto, até eu só descobri este ano que tem dia de Merci, pai. merci. E se Merci, você não for às somos nada. Nações Unidas, você vai entender que existe um departamento de mulher, não tem departamento de homem ali. E você pergunta quem instituiu as Nações Unidas? Qual é o objetivo dessa organização? O capeta domina o mundo. Não quero me alongar, porque senão eu estaria a meter muita água, porque o homem trouxe com muita eloquência o tema homem, segundo Deus. Presta atenção. O divórcio está a virar algo normal no mundo. Mas eu vou lhe dar exemplo de um país que está muito mal, é a África do Sul. A África do Sul é atravessado por 2 oceanos. E a África do Sul é o país com maior índice de criminalidade, maior índice de prostituição, maior índice de droga, quer dizer, tudo que é de mal está lá. E quando você prestar bem atenção à influência do mar sobre a vida social, vai perceber por que a África do Sul está assim. HIV, o maior índice, esteve na África do Sul. Falou-se de Uganda, aquilo foi uma propaganda, mas doenças, estas, capeta está lá. E vamos perceber, todos os países queremos ir para a Europa, partimos da África do Sul. Salvo agora alguns países já estão a aparecer, mas antes tinha que ser de Zimbábue para aqui, para a África do Sul. Então, o que acontece na África do Sul? Tem uma concentração maligna maior por causa da influência dos 2 rios. Os 2 rios, estamos a falar da influência do mar sobre a vida. Homem, agarra-se a Cristo, humilde e manso do coração, mas tens que ser um homem que ora, um homem que busca a face do Senhor. Porque nós não escolhemos mulher quando criança. Eu só descobri que casei, já estou a viver, já não tenho como sair do casamento. Por quê? Foi aquela coisa, arranja uma mulher, casa com ela, tal, aquela que tu gostas. Você pode gostar dela, mas o espírito que está nela, você não sabe qual é. E esse espírito é esse que vai criar confusão. Então, na sua casa, se não tiver Cristo, se não tiver Deus, você vai ver pesadelo. O que nós vimos nas redes sociais, daquele homem que bateu na mulher à morte com katana, ou sei lá, eu nunca me assustei com aquele tipo de assunto. Nós conseguimos julgar a foto, mas nós não julgamos os factos. Aquilo é fruto de um assunto mal parado. Já teve um agente da polícia que baleou a sua esposa e depois baleou-se a ele. Vimos sangue. Mas o que eu queria dizer, amados, capeta não veio senão para roubar, matar, destruir. Para destruir a humanidade, tem que destruir o homem. E se já notou, no mundo não está-se a nascer muitas mulheres, está-se a nascer homens. Quando se nasce um filho homem, perguntem os que têm filho. É difícil educar um menino, é difícil cuidar um bebê homem do que cuidar um bebê mulher. Por quê? Porque ele é atentado. O capeta não quer que haja multiplicação aqui na Terra. Não é mulher que vai se juntar com outra mulher. Isso é diabólico, isso. Mulher empoderada. Você pergunta, empoderada em quê? Não há nada de empoderamento ali. O que está ali é um espírito que quer confundir os papéis. Confundindo os papéis, se Deus definiu que A é A, você troca A por B, já está. E as mulheres vão nessa. Eu ganho, eu faço, eu trago, eu não sei o quê. Quem fica em cima quando há sexo? É ela, sou eu. Então, essa que é a posição. Se eu vou em cima, então é essa a posição. Quem manda na casa é homem, meu irmão. Qual É o homem. apelido que é levado? Então, são situações, olha,
ser homem íntegro, ser homem temente a Deus, é você ter Cristo como tua marca. Jesus, quando foi naquela mulher que estava no poço, foi entendido que ele ia conquistar aquela mulher, porque estavam os dois, os seus discípulos iam atrás da comida e tal. Quando voltaram, disseram: Ei, você está a sacar uma dama. Não, não. Jesus estava a eliminar algo que estava naquela mulher, que é um espírito de prostituição, que estava lá patente. E quem coloca isso é o capeta, mano. Muitos de nós aqui não apanhamos mulheres virgens. Você pergunta, uai, capeta, começou a tragar a mulher para fora. Então você, para, mas ouve lá, há mulher virgem hoje, você tem que pegar lupa para procurar, dizer, meu filho, ali naquela família, aquela menina, epa, parece, já comeram, porque o capeta não está a brincar, o capeta está a investir. Então, nós homens, corrente de oração, graças a Deus aqui não tem mulher, epa, vamos orar, vamos ajudar outros homens, sermos intercessores pela vida dos homens. Muitos estão nas barracas, muitos estão a fumar, muitos estão aí a se juntar com mais de 2, 3 mulheres. Mano, esse está a morrer, esse devagar. Só que ele vai achar que está a ser Superman, e as mulheres vão lhe dizer: Ei, papai, eu não aguenta. Aonde? Mano, você não está a aguentar nada. Carne é uma coisa, espírito é outra. Aquelas duas mulheres estão possessas de demônios, estão a drenar sobre ele, dinheiro que ele tem, que devia dar na família, estão a recolher aquele dinheiro, coisas que ele devia fazer na casa dele, ele está a fazer na casa de Diamante. Diamante tem seu namorado, chega lá, curtem teu dinheiro, e você com a tua família. Mas, ó, amados, Yeah, yeah, Jetman, yeah, Kanmamba, por esta intervenção tremenda. E eu queria levar a próxima semana, de novo, queria exortar para que ninguém faltasse. E se pudermos, convidar mais alguns amigos, ainda que não seja para fazerem parte do grupo, mas para que estejam conosco na próxima semana, nas duas sessões, para que a gente adicione ao grupo somente para este curso. Há um texto que eu escrevi sobre o homem. Eu levei duas ou três sessões. Não, até desculpa, foi mais, só para vocês terem noção, porque muitos de vocês ainda não estavam, mas acho que Getman já estava no grupo. Eu é que escrevi este texto, é sobre o homem. Ele é meio longo. E como estamos nessa senda, o Espírito me manda repetir. Então, eu queria pedir para não faltar na próxima semana. Não faltarem precisamente segunda-feira, porque não vou acabar na segunda, então sei que na quarta não hão de faltar, porque hão de querer concluir aquilo que comecei. E se pudermos convidar mais alguém, um Brada, ainda que vocês digam, é para Brada, vamos lá só para uma coisinha só. Ele só ouvir o primeiro, ele há de ter interesse de ouvir o resto. Mas eu queria voltar a passar este texto, reflexão, para nós os homens, e depois disto, o Mano Getman foi off também, mas quando eu acabar esta sessão, eu vou pedir ao Mano Getman para que me venha com mais dois temas ministrados por ele. Um é influência dos mares sobre a nação, ok? Sobre a nossa vida, sobre a nossa vida espiritual, porque há um livro que ele leu que fala sobre isso, e vou pedir para que nos traga um outro tema com. Isto eu também já estive a discutir com alguns amigos, um outro tema sobre
casamentos feitos na nossa criancice versus casamentos feitos na nossa maturidade, agora que já somos maduros. Então, eu ia te pedir, depois ao Mano Getman, para que lidere esses dois temas, mas na próxima semana eu queria tomar rédea deste texto que eu mencionei, ok? Yeah, Manzukula, go ahead. Manzukula, estás aí? Devo estar a pensar em como falar contigo, Banza. Você entregou minha história toda aqui. Por quê? Vamos tratar off. Agora aparece lá, Manzukula, para o grupo, não é para mim. Até posso sair, eu os deixar terminar. Manzukulu. Yeah, Enquanto, j- enquanto não entra, enquanto yeah, não go entra, ahead. eu queria, na mesma senda de que estavas a pedir aí ao Mano Gitmano para trazer esses dois temas, mas também entendi que há muita bagagem aqui sobre este especial de hoje. Então, tem algum relacionamento, mas ele podia juntar isto tudo aqui para trazer-nos nesse dia, porque creio que há muito conhecimento a respeito. Então, para não ficar de fora, como dizia que o primeiro trouxe muita eloquência, sem sombra de dúvida, mas também a sua bagagem pode ser muito boa aqui. Então, é esse Yeah, pedido também queria formular. it's okay, so it will be. So it will be. Ok? Getman, eu falava que. Estás onde já? E agora estava mesmo offline, desculpem, E- não Yeah, yeah, yeah. acompanhei, mas Yeah. Eu dizia que por conta de este tema, eu pedia a próxima semana toda só para mim. Acho que estavas, Getman, quando eu fiz a leitura leitura, meditação de um texto que eu escrevi sobre o homem. Eu já não me recordo se já estavas, mas há um que eu fiz sobre o homem. Eu queria voltar a repetir isto. Não fiz em uma sessão, acho que fiz em 3, 4 sessões por aí, por ele ser longo e tivemos muitas paragens para abordagens. Então, eu queria tomar rédeas disso, mas ao meu término, queria te pedir para que viesses com dois temas: influência do mar sobre a nossa vida espiritual e casamentos feitos na nossa criancice versus casamentos feitos na nossa maturidade. Maturidade ou criancice espiritual, qualquer coisa, basta ser criancice e maturidade. Então, acho que vais ter uma semana inteira ou um pouco mais para preparar isso enquanto eu vou tomando conta sobre da próxima semana e talvez um pouco mais sobre esse tema esse texto que eu fiz sobre o homem. Ok? am- amém, amém. Yes. Manzukula não está. Eu pessoalmente amo Ova. Falamos muito hoje. Já são 6 horas e 6 minutos. Nem. Yeah. Então, queria pedir que é um espírito lhe tocar para fazer uma oração de fecho, incluindo o pedido a Deus de sabedoria, discernimento para nós que somos homens. Ova. O Espírito não está a tocar ninguém para orar de verdade. Crentes, é preciso ensaiar para orar.
Não, estamos aqui a dar espaço aos outros para orarem também, Jair, né? Pronto. estamos a pedir, por favor, nos fecharem a oração. Crente é bom lutador como soldado de Cristo. Vivemos preparados, nunca sabemos quando será o dia, quando será a hora. Então, oração é válida. Jair, Ok. Agradecer a Deus pelo amanhecer, por estarmos aqui com saúde, pelas palavras ouvidas, pela sabedoria de poder entender, fora entender, saber explicar. Agradecer a Ele pela nossa família, pelo descanso e pedir que nos guie pelo dia de hoje. É um dia de cada vez, isto é uma batalha. Que nos abençoe, acompanhe os nossos caminhos e ilumine tudo aquilo que nós formos a pensar ou fazer, as nossas tarefas do dia de hoje. Amém. amen, amen, amen. Yeah, thank you, Amém. Jaito. Yes, amen, amen. Ok, brothers, Deus com todos nós, que cada um vá e prospere. In the name of Jesus. Peace and love. Vamos procurar não faltar. E estou a pedir, se convidarmos mais pessoas, porque estes temas que estão a vir vão ser tremendos. Então, eu vou lutar para pegar mais 2 varões. Getman vai fazer o mesmo. Jaito vai fazer o mesmo. Lourenço vai fazer o mesmo. Zucula vai fazer o mesmo. Nélio vai fazer o mesmo. Não, pelo menos convidamos a pessoa para atender a primeira sessão e depois vai ser a critério da pessoa, não vamos obrigar a pessoa a ficar, mas vamos lá fazer isso para segunda-feira, please. E final de semana vou recordar sobre isso. Amen. Cada Amém. um vai e prospera. In the name of Jesus. Louvado Peace and seja love. Deus. Amém. Amen, 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 amen. Bye, bye.